E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês. Abra a sua Bíblia aí, Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 5. Ruth, capítulo 1, verso de número 5, diz assim: E morreram também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada de seus dois ou dos seus dois filhos e de seu marido. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que toda distração caia por terra e que teu Espírito tenha liberdade de agir neste lugar. Que toda deficiência e inabilidade daquele que transmite seja superada pelo agir e o mover do teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Preste atenção, porque essa também é uma história de família extraordinária. O texto começa narrando que uma fome acaba abatendo Belém, na Judéia. As coisas não estavam boas por lá. Um chefe de família chamado Elimeleque começa a observar que é só uma questão de tempo até sua casa, seus filhos, sua esposa não ter mais provisão. Ele entende que há um momento que ele precisa partir enquanto ainda há provisão para a viagem. Se Elimeleque demorar um pouco mais, ele pode morrer no caminho, ele pode perecer naquele caminho para chegar até o território moabita, até sair de um ambiente de escassez e poder chegar num ambiente onde ele consiga provisão. Para ele é um local inóspito. Moisés escreveu sérias advertências para que o povo do Senhor não se relacionasse com nações pagãs. Para Elimeleque é um desafio, mas o que está em jogo é sua casa, o que está em jogo é a integridade dos seus filhos, o que está em jogo é o futuro de sua família. E por mais desafiador que seja, quando a família está em jogo, quando o futuro de nossa casa, o nosso casamento, nossos filhos, netos, essa é a maior razão para nós lutarmos. Eu não sei se você conhece um pouco da história, mas todas as vezes que as guerras se estabeleciam, principalmente que havia os campos de concentrações, seja os de Hitler, ou quando olhamos para a Bíblia, nós também vemos algumas invasões estabelecerem o que alguns chamavam de desterro, mas muito mais do que isso, era separar as famílias, era sempre mandar o pai para um campo de concentração, a mãe para outro campo de concentração, os filhos se separavam, porque todas as vezes que a família é dividida, inevitavelmente você perde o propósito pelo qual lutar. Quando se mantinha a família unida, inevitavelmente as pessoas lutavam para ver seus filhos livres. O texto em que lemos, vemos um homem desafiar a sua estrutura. Por quê? Porque o futuro de sua família está em jogo. É lógico que para ele é algo passageiro. Elimeleque imagina que ele vai pegar um pouco da sua provisão, vai sair com seus filhos e esposa de Belém, vai viajar até o território moabita, e lá então ele vai se estabelecer até que a crise passe, até que as coisas melhorem em Belém. Então ele vai voltar para Belém para seguir sua vida. Ele então pega sua esposa, seus 2 filhos e faz a viagem. Quando ele chega em Belém e começa a se estabelecer,
com seus filhos e com sua esposa. A fatalidade atinge aquela família. Elimeleque acaba morrendo. Olha que ironia, um homem que está fugindo para não morrer, acaba morrendo. Mas eu sei que Elimeleque morreu feliz, porque se tivesse ficado em Belém, provavelmente ele saberia que não apenas morreria ele, mas morreria toda a sua casa. Ele é um homem que foi capaz de oferecer sua vida, de lutar com todas as suas forças, que mesmo que ele morresse, ele sabia que sua família estaria estabelecida. Agora Noemi fica com seus 2 filhos, Malom e Quilho. E eles se interessam por mulheres moabitas. Os rapazes começam a se afeiçoar a algumas mulheres. E essa mulher, uma dessas mulheres é Ruth, a outra é Orfa. E aquilo que parecia transitório começa a tomar uma outra proporção. Eles se casam com essas mulheres moabitas, eles pagam dotes para obtê-las. Nesse contexto bíblico, a mulher era praticamente uma propriedade do homem. Então, para que eles se casassem com elas, inevitavelmente, Noemi teve que ir reivindicar, pedir aos pais. E como os moabitas não eram tão seletivos quanto os judeus, eles acabaram se casando. Mas o tempo passa, e o texto diz que os 2 filhos de Noemi, eles também vão morrer. Essa mulher que não tinha seu marido, mas que era apoiada por seus filhos, agora essa mulher também perde seus filhos. É uma história de perda. Talvez nós poderíamos até chamar isso de uma saga, a história dessa mulher. E neste ambiente, onde os rapazes morrem, 3 mulheres ficam. É bom que saibamos que com a morte dos 2 rapazes, eles pagaram para ter essas mulheres. Então, na verdade, Orfa e Noemi Orfa e Ruth são propriedades de Noemi. Elas não podem voltar para casa. Elas terão que fazer o que Noemi mandar. E é nesse ambiente que a história se desenrola. É isso que eu queria refletir com vocês sobre a construção de um relacionamento que foi estabelecido entre essas mulheres. Como elas foram capazes, através da união, através da força e de uma oposição ferrenha, sobreviver. E muito mais do que isso, escrever seu nome na história de Israel. Relacionamentos fortes são testados por grandes obstáculos, por grandes desafios, por grandes oposições. Os casamentos extraordinários não são aqueles que não têm problemas, mas são aqueles cujos quais o casal conseguiu enfrentar grandes problemas e saíram um pouco feridos, com algumas cicatrizes, com algumas lembranças, com algumas adversidades. São casamentos que muitas vezes chegam a 30, 40 anos de comunhão, e se olharem para si mesmo, ainda identificarão algumas coisas que doem, algumas coisas que ferem, algumas lembranças que não são agradáveis, mas elas não são fortes o suficiente para separar o casal. São situações que não são confortáveis, é verdade, mas não são fortes o suficiente para separar. Nós vamos ver pais que têm divergência com os filhos, noras que têm diferenças com sogras, cunhados que podem viver suas diferenças, enfrentar adversidades com a família do cônjuge e tantas outras situações. Mas eu preciso falar de uma estrutura de relacionamento bem fundamentada, bem estruturada, e é isso que nós vamos ver aqui. Depois que morreram, quem morreram? Morreram os rapazes que eram ligação, era eles o elo sanguíneo.
Estava neles o propósito de gerar a nova geração. Não faz sentido agora o que está acontecendo aqui. 3 mulheres sobraram. E não tem nenhum homem daquela linhagem para oferecer a essas mulheres o resgate. Nós vemos aqui que muitas vezes relacionamentos vão precisar sobreviver a um período onde não se há mais a utilidade do outro. É muito comum isso acontecer. E agora que eu não dependo mais dos meus pais? Sou eu que ganho meu dinheiro, eu sou dono do meu nariz. Aliás, eu ganho até muito mais do que meus pais. Estou bem fundamentado. Agora meus pais não me servem para nada. E agora que meus pais envelheceram, ficaram ranzinza. E agora que mamãe ficou doente? E agora, gente? E agora que a esposa ficou doente? E agora que o homem não consegue mais ser o provedor? E a hora que as pessoas não são mais úteis para nós? O que nós vamos fazer com elas? Pare e pense. Relacionamentos fortes, nós vamos ver aqui os fortes e os fracos dentro do mesmo contexto. Mas é importante nós olharmos para isso e entendermos que muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, para a proposta da estrutura da família, inúmeras situações e variáveis vão compor a nossa história de fato. Eu já fui o provedor da minha casa, é verdade. Mas também vivi 3 anos sem ser, lavando roupa, arrumando casa. Lembro estendendo roupa com tudo isso molhado, cheio de pregador, enfiado aqui, e um miserável de um vizinho. Eu posso falar assim, mas não estou, até porque ele não está aqui. É só para ilustrar, estou falando mal da pessoa não, tá certo? Rindo, dizendo que eu não era homem, nem para sustentar a minha família, só porque eu estava estendendo uma roupinha. E minha mulher trabalhando, e eu tocando a casa. 2 filhos. Depois o negócio inverteu de novo, louvado seja o Eterno. Mas se amanhã reverter de novo, nós vamos estar juntos. Louvado seja Deus. A vida é desse jeito, é assim que funciona. Nós olhamos para este momento, e agora que os rapazes morrem, dá uma olhadinha no verso 6. Põe para mim. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando pão. Preste atenção, deixa aí. Uma notícia chega em Moabe, que aquilo que Elimeleque achou que aconteceria, acabou acontecendo. As coisas melhoraram para Belém. Novamente, Belém está com economia em dia, as coisas estão indo bem. Então, Noemi resolve voltar. E voltar com o que ela tem. E o que ela tem? 2 noras. Que não podem voltar para sua casa, porque elas não pertencem a si mesmas. Elas eram propriedade de Malom e de Quilion. E agora, com a morte dos rapazes, os recursos que saíram para pagar o dote delas, era da família, então as 2 meninas pertencem a Noemi. Noemi tem o direito de levá-las. Mas é aí que nós vamos ver a força do relacionamento. Noemi me parece que é alguém que muito mais do que apenas nutre um amor muito grande por suas noras. Noemi não quer ninguém que ande com ela por obrigação. Noemi é aquele tipo de pessoa que nunca quer ir num lugar onde é tolerada. Ela quer sempre ir num lugar onde ela é celebrada, onde as pessoas querem a sua presença, querem ter você por perto e não te toleram. Isso é uma coisa que eu aprendi. Já fui a muitos lugares na minha vida.
e muitos deles extraordinários, mas num ambiente onde ninguém celebrava a minha presença, apenas tolerava a minha presença. E eu não quero estar na presença ou caminhando com alguém que me tolera. Eu quero andar com alguém que me celebra. Quando nós olhamos para esse texto, é isso que nós estamos vendo. Ela resolve voltar dos campos de Moabe para Belém. E quando isso vai acontecer, coloca o verso... o verso 8 para nós adiantarmos. Esse culto é mais curtinho. E disse Noemi às suas 2 noras. A quantas noras? A quantas? Então as 2 vão ouvir a mesma coisa. As 2 são noras. E elas vão ouvir a mesma coisa de Noemi. Quando? Quando elas estão saindo de Moabe em direção a Belém. Noemi então para e diz às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Presta atenção, Noemi está dizendo: a partir de agora eu vou alforriar você. Eu vou libertar vocês. A partir de agora vocês estão livres. Pronto, o dote que meus filhos pagaram para ter você, eu agora invalido esse dote. E vocês agora têm a minha autorização. Pode voltar cada uma à casa de seu pai. Volte novamente, vocês estão livres para viver a vida de vocês sem mim. Não há obrigatoriedade em vocês me acompanharem. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Preste atenção. Que essa mulher não está liberando as noras por acaso. Havia um relacionamento extraordinário entre elas. Noemi não está dizendo para suas noras irem embora porque elas não se dão bem. Não, elas dizem pelo contrário, é exatamente porque vocês sempre foram tão boas. Certo? Por um domínio. Tem que ter algo muito maior que nos una. E é isso que nós vamos ver aqui. Deixa eu pegar o próximo texto para ele ficar mais fácil. Verso 14. Presta atenção, 14, para nós adiantarmos. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Olha só. Noemi falou: meninas, vão para casa de vocês. Pode ir. E elas começaram a chorar. Não vou. E chora. Sogra e nora. Não é uma mãe separando do filho. Não é uma mulher separando do marido. É sogra e nora. Entendeu? Elas estão chorando.
porque não estão querendo sair de perto uma da outra. Tu já chorou, porque não queria estar perto uma da outra. É só você mexer na memória. Às vezes já aconteceu, o motivo é que foi outro. Certo? Aquela cobra, cascavel, aquela velha infeliz, aquela garotinha novinha que roubou seu filho de 35 anos, seu menino. A senhora deve ser mãe de Peter Pan, é ou não é verdade? Sim, um menino. Na terra do nunca, a senhora deve ser sininho. Escute só, preste atenção. As meninas dizem, não, nós vamos com a senhora, nós vamos com a senhora, nós vamos com a senhora. E aí então, o verso 14 diz, então levantaram a sua voz e tornaram e Orfa beijou a sua. Escute aqui que isso é fantástico. As duas se amam, sim ou não? Sim. Aliás, as três. A Orfa também, olha a menina maneirona. Sim. Gostava da sogra, sim ou não? Mas foi embora. Pastor, então não gostava? Gostava, gente. Porque às vezes a vida vai tirar a gente. Às vezes a gente pensa que tem pessoas que para deixar de viver conosco uma comunhão, certo? Precisa estar brigado. Não, gente. Tem gente às vezes que nós amamos e vai sair da nossa vida e louvado seja Deus. Ah, pastor, não faz assim. Vai morar em outro país, vai morar em outro canto, vai viver sua vida, vai viver. Ah, eu queria todo mundo ao meu redor. Não vai rolar, tem gente que você ama, mas tu tem que falar assim, olha, louvado seja Deus. Mas nós brigamos? Não. Era chato porque não tinha WhatsApp. Se tivesse, na verdade, FaceTime. Não tinha nada disso, mas Orfa falou, você quer saber de uma coisa, ô sogra? Eu vou embora mesmo, tá? Já que a senhora me liberou. Chorou, tá ali, ó. Aquela coisa de mulher. Você é homem, diz. Mulher não, mulher tem que chorar. Isso é maravilhoso do mundo das mulheres. Esse dia minha mulher estava chorando, eu falei, por quê? Ela falou, não sei. Ela falou, Cláudio, sai de perto de mim, porque nem eu estou me aguentando. Falei, louvado seja Deus. A Bíblia já instrui, fugir da aparência do mal. Deixa quieto e vida que segue. Cuidado que você pode estar rindo de você também, ok? Mas preste atenção. A Orfa vai embora, porque tem gente que te ama, mas vai sair da sua vida, amém? É assim que funciona. E às vezes é melhor que a vida tire alguém da sua vida enquanto você ama. Porque se você quiser conviver com gente que não é, pode acontecer um atrito para que vocês acabem se separando. Faça essa leitura bem. A única pessoa que você não pode avaliar sobre esse programa que eu estou te oferecendo é o cônjuge. Cônjuge não. Cônjuge casou. Ah, pastor, mas ele é ruim. Mas é seu. Foi você que escolheu. Ah, mas eu errei. Pois é. Espera morrer. Ah, mas ele tem uma saúde, então vá você. Entendeu? Casado é casado, é outra história. Isso aqui eu estou dizendo, a vida vai tirar gente. Tá certo? Bom, vamos aqui, por exemplo, eu não posso me deter muito. Porém, Ruth fez o quê? Ruth fez o quê? Ruth se apegou? Ruth falou, não vou! E a Orfa já estava lá, ó, virando na esquina. Foi embora. Fala mal dela não, que era gente boa. Orfinha. Só que ninguém nunca mais falou dela. Ela era gente boa, sim ou não? Mas a Bíblia continua falando dela? Porque me parece que a Bíblia não gosta muito dos outros que desistem. Ela não fala não. Orfa foi. Casou de novo? Teve filho? Porque quem desiste fica assim, sem história. Mas que você tenha pena. Cadê fulano? Lembra? Voltou.
A Rutinha falou, não, vou contigo, sogra. Estamos juntos e misturados. Gente, é uma história tão legal.